Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo. Para muitas mamães, a falta do leite materno, o fato de não conseguir amamentar, é muito frustrante. Pois para mim, o excesso de leite foi muito frustrante, né? O que a gente mais vê por aí inclusive, um assunto que é muito falado, que é sobre a falta do leite de mães que não conseguem ter leite materno. E pouco se falam sobre as que têm excesso de leite. Então, assim, para muitas o problema é não ter. Para mim, o problema foi ter demais, né? Eu sofri durante muito tempo por conta da produção excessiva de leite, na qual atrapalhou diretamente a minha amamentação, fez a minha amamentação ser um desafio diário, constante, e eu tive que ter muita constância, eu tive que ter muita persistência para mim continuar amamentando. Lembrando que o problema era por ter leite demais e não por ter falta de leite. Gente, eu achei que eu nunca mais ia desapegar disso daqui, ó. Essa daqui é a bombinha coletora, tá? Pra sugar o leite. Como vocês viram pelo vídeo, eu tive hiperlactação e agora quando a Rebeca completou 6 meses e meio, 7 meses, eu senti que graças ao bom Deus, eu me considero livre dessa doença. A hiperlactação, ela é considerada uma doença sim, porém eu percebi que é um assunto muito pouco falado, um assunto que não é muito comentado. A hiperlactação, ela é a produção excessiva de leite materno, né? É a produção excessiva e o bebê não vem se mamar. Então, assim, gente, nos primeiros dias da Rebeca, nos primeiros meses, eu acreditei que era super normal aquela demanda de leite. Mas, assim, era muito leite mesmo. Lembrando que eu não tive a descida do colostro. E depois de 3 dias do nascimento dela que eu tive a descida do leite, que eu comecei a amamentar ela. Então, assim, no começo foi muito frustrante. Era muito difícil porque, assim, era uma demanda muito grande. Só que eu não tinha conhecimento e na minha teoria tava tudo certo, tava tudo normal. Acontece que eu tinha que ficar dormindo com absorvente. Aí depois eu comprei as conchinhas coletoras, ó. Essa daqui é um tamanho menor. Tem maior, inclusive, ó. Isso daqui eu usei por muito tempo. Ela tem o biquinho aqui, ó, né? E aí eu comecei a dormir com isso daqui, mas não funcionou, porque enchia tanto que ela começava a vazar. Chegava aqui no limite, ela começava a vazar, eu acordava ensopada. Então eu também desapeguei da conchinha. E assim, a conchinha, se eu andasse com ela, era o tempo todo, toque, 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 vazando leite, né, pingando. Eu considerava aquilo normal, gente, e aí eu comecei a levar a Rebeca na osteopata, porque a gente começou a perceber que ela tinha um refluxo bem grande, né. Então, todas as mamadas, absolutamente todas as mamadas, a Rebeca engasgava. Era assim, desesperador, gente, porque era manhã, tarde, noite, a hora que ela fosse mamar, ela engasgava. E eu sempre acreditei que aquele engasgo era por conta do refluxo. Então, tava tudo certo. Eu comecei a usar esse daqui, comprei esse daqui, gente, pra descer o leite, pra estimular a descida do leite. Porque a Rebeca tinha que tomar no copinho. Então, quando o Samuel foi comprar, acho que no primeiro dia que a gente chegou do hospital, eu não tinha leite e a minha esperança é que descesse. Então, eu tentava sugar o tempo todo pra ver se descia um pouquinho ou menos pra ela tomar no copinho, pra que eu não precisasse dar a fórmula de imediato. Mal eu sabia que meses depois eu iria usar ele assim, o tempo todo. E aí a Rebeca começou com os engasgos e eu tratando refluxo, osteopatia e foi tudo mais, tratamento médico, pediatra, foi aquela correria. Acabou que, com os 3 meses da Rebeca, mais ou menos, a Rebeca não queria mais mamar, gente. Ela começou a recusar o mamar, assim, no nível que vocês não estão entendendo. Era desesperador porque eu tentava dar o peito pra ela e ela gritava, ela chorava, ela esperneava e ela não queria mamar. A Rebeca chegou a ficar durante um dia, 7 horas, sem mamar. Eu levava na unidade de saúde e as enfermeiras me orientavam assim, que se ela tivesse fome, ela mamaria. Se ela estava negando é porque ela não estava com fome. Mas dentro de mim alguma coisa dizia que não estava certo. Lógico que eu tentava, eu insistia. E aquilo foi me dando um desespero tão grande que eu comecei a adquirir uma depressão. Por quê? Porque toda vez que eu dava mamar para ela, eu chorava mais que ela. Ela poderia estar com fome, mas ela não pegava no peito de jeito nenhum. Eu achei que era o refluxo, que era a pior do refluxo, e sempre insistindo. E eu não esgotava, porque eu acreditava que, conforme ela estava crescendo, ia diminuir a intensidade da descida do leite e estava tudo certo. Gente, eu não tinha conhecimento nenhum. Foi falta de orientação.
Eu ligava para a pediatra dela, eu insistia, eu perguntava, e ela sempre achando que fosse o refluxo, que a Rebeca negava todas as mamadas. Até que um dia Samuel chegou do trabalho e eu tava chorando num nível que vocês não estão entendendo. Falei para ele, chega, eu não aguento mais. Eu não suporto mais, toda vez que eu vou dar mamar para ela, é como se eu estivesse picando ela com agulhadas, porque, gente, ela gritava, se jogava para trás, então ela dava indícios de que realmente era refluxo. E a gente tinha encomendado uma mamadeira para ela anti-refluxo, que chegava no dia seguinte, né? Falei pro Samuel que eu ia desmamar ela, né? Comecei a chorar muito, inclusive tinha chegado aquela joia que eu fiz, que tem vídeo no canal, que eu fiz uma joia com leite materno. E eu comecei a chorar desesperada porque eu senti que realmente era uma despedida, que eu não ia mais amamentar ela. Que era uma despedida da amamentação no peito. E aí, gente, eu comecei a pesquisar e tomei a decisão que eu ia desmamar ela por questão que ela não queria mais pegar meu peito. Eu não sabia mais o que fazer, era desesperador, eu não tinha mais liberdade de dar mamar pra ela em público, muito menos porque todo mundo ficava me olhando porque ela negava o peito. E assim, eu comecei a pesquisar profundamente e encontrei bastante coisas sobre hiperlactação. Apesar de não ser um assunto que eu veja ser publicado assim sempre, de tanta pesquisa começou a sugerir a hiperlactação. Comecei a me identificar com os sintomas, gente, que eu tinha o peito muito inchado, às vezes eu sentia uma quentura que parecia uma febre. Já cheguei até a cogitar que era uma mastite, porque assim, gente, era horrível. E aí um ponto que me chamou muita atenção, que o bebê começava a negar o peito, e geralmente quando o bebê ia mamar, saía aquele jato de leite tão forte que o bebê não vencia a mamar e automaticamente engasgava. Foi ali o ponto do pontapé mesmo inicial que eu cheguei na conclusão de que, opa, eu posso estar com hiperlactação. Samuel me ajudando a pesquisar, desesperado junto comigo, começamos a ler sobre, investigar sobre. E aí eu encontrei, gente, muita informação sobre, das quais, assim, eu tinha plena certeza que era a hiperlactação. Foi um diagnóstico que eu me dei, mas que eu pensei, não, já tentei tantas possibilidades, até dor de garganta, dor do ouvido, eu achava que era porque a Rebeca se jogava para trás. Detalhe, desde que ela nasceu, ela não é uma bebê chorona. Ela pode ficar horas sem mamar, ela não faz aquele escândalo, ela não chora para pedir mamar. Sou eu que tenho que cronometrar o tempo dela, porque senão ela fica de boa. Né? Não que ela não chore, mas assim, gente, cada 10 mamadas, uma ela dá uma choradinha porque ela quer mamar, mas geralmente nunca ela me dá um sinal de que, opa, eu estou com fome. E aí a gente começou a ler e eu falei, não, eu vou tentar, vai ser a minha última tentativa antes de desmamar ela. Eu vou testar se pode ser a hiperlactação, se não for, eu sigo com a ideia de desmame, e se for, vai que é. E era, gente, a hiperlactação. Eu li que todas as mamadas era bom a mãe esgotar, né, ordenhar um pouco, e aí eu pensei, gente, eu não tô usando a bombinha, eu só usei nas primeira semana ali, e depois eu não usei mais. Vai que, né? E aí, o que acontece? Eu esgotei bem as duas, e dei uma pra ela. Quando eu ofertei, ela colocou a boquinha, ela identificou que não tava saindo um jato e começou a mamar. Naquela primeira noite eu já tive um sucesso bem grande. Esse, gente, é um registro da madrugada, gente. Durante as madrugadas eu acordava com o peito vazando muito. E mesmo que a bebê não acordasse para mamar, ou antes dela acordar, eu precisava esgotar muito bem. Geralmente estava bem enfebrado, bem dolorido. Ó, como vocês podem ver, a maior cara de sono aí em torno de umas 3, 4 da manhã. E eu tendo que esgotar o peito. Indiferente se ela mamava ou não, porque ficava muito cheio. A Rebeca nem acordou ainda. São quase 5 da manhã. E eu tive que acordar para esgotar o leite. É bem complicado, porque eu acordo toda molhada e com o peito vazando. Então, eu precisei esgotar, mesmo antes dela acordar para mamar. Olha a situação da pessoa. E por aqui já é rotina acordar nas madrugadas para tirar leite. Olha só. Cada mamadinha que antecede a mamadinha é basicamente essa quantidade que eu tiro por vez. E olha quem acordou para mamar. Quando falam que quando o leite vaza porque o bebê tá com fome, eu acredito, gente, porque o leite vaza em questão de minutos ela já acorda. Oi, mamãe. Fala pro pessoal, a gente não faz vídeo à noite, a gente nunca gravou nada porque a mamãe não quer despertar eu. A mamãe não quer me despertar com esse flash, né? Tá braba. Tá braba.
uma dica que era infalível para a melhoria da hiperlactação. A dica era amamentar somente em um peito, depois em outro, em horários diferentes. Desde que eu comecei a amamentar, inclusive na maternidade, eu fui orientada, né, a esvaziar bem um peito, passar para o outro, esvaziar bem, terminar a mamadinha. Mas não, eu nunca pude sentir o que era ficar com o peito vazio. Por quê? Porque eu conseguia dar na metade de ela já estava satisfeita e o outro ficava sempre muito cheio. Na próxima mamada, eu ia pro outro. O que acontece? Ele já estava muito cheio, porque na mamada anterior, ela não havia mamado naquele. Eu vinha aquele jato, ela se assustava, ela começou a associar que mamar era engasgo, era um fluxo grande de leite, e foi onde ela começou a recusar. Então, eu usei a estratégia que eu vi no YouTube, que eu vi num canal, que alguém deixou como dica, gente, que foi a minha salvação. Eu acordava pela manhã, esgotava bem e dava um peito até meio-dia. Enquanto isso, o outro só ia enchendo. Ao meio-dia, na parte da tarde, eu esgotava o que estava cheio e dava somente aquele. Quando chegava o anoitecer, eu esgotava o outro e dava os dois, intercalando no tempo necessário. Gente, eu fiz isso por meses. E quando a Rebeca fez ali em torno de 6 meses e meio, eu senti que eu estava melhor, né? Eu segui muitas vezes essa dica. E foi onde ela associou que não tinha mais sofrimento, que não tinha mais engasgo, que não tinha mais excesso de leite saindo ali. E ela voltou a mamar. Quando chegou a mamadeira, eu até tentei dar, gente, mas não foi necessário. Eu sofri por meses, me frustrou bastante porque eu consigo imaginar a fome que minha filha sentia e eu achava que era o refluxo, né? Às vezes ela negava a mamadinha, se jogava pra trás, eu ia e dava os remedinhos do refluxo que ela tomou, né? E acabou que eu descobri que não, gente, que era excesso na produção de leite, eu ainda tenho bastante. Não tô mais precisando usar a bombinha, gente, já tenho aqui em torno de quase um mês que eu não tô mais utilizando, porque eu precisava esgotar 4, 5 a 8 vezes por dia, porque às vezes ela mamava e dali meia hora tava duro, dolorido. O excesso, quando enchia muito, acabava dando muitas rachaduras no bico, então, não dramatizando, mas eu vou dizer pra vocês assim que eu não sei como que eu aguentei tanto tempo com dor. Na minha concepção, gente, era sentir dor a vida inteira, porque eu não tinha mais o que fazer pra melhorar. Eu usei casca de banana, eu usei casca de mamão, eu usei medicação, eu usei pomada, eu usava o próprio leite materno. Mas como o peito ficava sempre muito cheio, ele rachava e acabava que ficava muito dolorido. Então eu sofri por meses, eu não consigo imaginar como que eu aguentei tanto sofrimento. E que de um mês pra cá eu comecei de verdade a sentir o prazer de amamentar. Então foi sofrido pra mim, foi sofrido pra ela. Eu não tive orientação, eu não tinha noção nenhuma, gente. Eu me arrependo por não ter aproveitado aquele momento e ter intercalado com fórmula. Eu demorei muito pra dar mamadeira. Então, quando eu despertei e pensei que eu poderia dar mamadeira, ela já não quis mais pegar, não quis pegar chupeta. Então, eu fiquei sofrendo muito tempo à toa. Aquela autocobrança de que eu tinha que amamentar, É muito difícil isso, né? Eu falo pra vocês assim, que de certa forma eu me arrependo porque ela ficou muito tempo passando fome. Minha filha passou fome, porque ela não mamava. Eu sem noção nenhuma, né? Achava que tava fazendo correto, em levar no pediatra, em levar no tratamento, na osteopata. E no final das contas, era hiperlactação. Foi um diagnóstico que eu posso afirmar pra vocês que sim, que era. Eu ainda sofro com isso, mas num nível bem menor. Eu até brinco que eu tinha leite pra amamentar 4 crianças, bem tranquilo. E toda vez que ela ia mamar, quando ela parava, era uma tristeza, porque da minha parte eu queria que ela continuasse pra esvaziar. Entre várias mamadinhas dela, ela acabava. Eu tinha que terminar esvaziando com a bombinha. Foi sofrido, foi difícil, mas graças a Deus passou. Agora ela tá indo para o 8º mês, né? Daqui 4 ou 5 dias ela faz 8 meses, então graças a Deus as coisas melhoraram muito por aqui. Não foram dias fáceis, contando pra vocês aqui, parece tudo uma tranquilidade que só. Mas eu sofri muito, porque assim, eu chorava junto. De dor, de desespero, de impaciência, porque eu não sabia mais o que fazer, né? Um bebê ali gritando. E assim, detalhe, quando eu parava de ofertar o peito, ela parava, ela podia estar tranquilinha. Eu chegava com o peito perto dela, pronto, gente, ela abria um berreiro que vocês não têm noção. Então, graças a Deus, assim, passou. E eu quis deixar pra vocês aqui a minha experiência, quem sabe ajudar outras mamães, né? Sobre a hiperlactação, porque foi algo, assim, que me fez sofrer durante muito tempo. Era esse sofrimento, ó. Acordar ensopada, super desconfortável, angustiante, na verdade. Aqui sou eu, ó, com uma cara de desespero, porém era rotina acordar assim. Ó, meu principal aliado das noites, das manhãs, das tardes, é esse sugador aqui que foi minha salvação.
Por muitas vezes me salvou muito. Aqui sou eu, gente, uma manhã, ordenhando, né? O peito acorda muito dolorido, bico rachado, cheio. E é claro que desse jeito a bebê não pega. Então é necessário primeiro fazer, né, o esvaziamento para depois ofertar um mamazinho para ela. Então, essa é a minha realidade. Nos primeiros meses da Rebeca, eu achei que seria só por ser o começo da amamentação. Mas, gente, eu tenho que dormir com pano. Eu cheguei a usar absorvente, mas o absorvente encharcava e ficava aquele cheiro de leite azedo. Algumas noites eu durmo só de camiseta e acaba passando, eu acordo encharcada. As noites dela têm sido mais prolongadas o sono, então na certa que eu acordo dolorido, acordo bem inchado, eu tenho que estar esgotando, ou agora de manhã eu esgotei. Mas mesmo assim, gente, como ela não acordou pra mamar e tá...